Eu quero começar lendo um versículo da palavra de Deus que está em 2 Timóteo, capítulo 1, o versículo é o 5. Vamos falar aqui sobre a fé que transforma gerações. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, é um versículo que muitos crentes sabem de cor. Nos diz assim: trazendo à memória a fé não fingida, que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Eu quero dedicar este versículo para as mães aqui presentes e também uma reflexão. Aqui, meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo escreve a um jovem chamado Timóteo, e é interessante nós observarmos que hoje é um dia especial onde honramos as mães, mas precisamos lembrar: não estamos aqui para exaltar pessoas acima de Deus, e sim para reconhecer aquilo que Deus faz através delas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu pude observar que já houve tempo que pessoas nesse dia, comemorado como Dia das Mães, algumas pessoas não querem se reunir na igreja, às vezes porque não tem mais a mãe, perdeu a mãe, e a gente fica assim pensando, talvez por falta de um bom entendimento, algumas pessoas nesse dia trocaram realmente o verdadeiro assunto do culto e festejaram sua mãe em lugar de adorar a Deus. Nós estamos aqui honrando as mães, mas lembrando que nós não estamos exaltando nenhuma delas acima de Deus, mas agradecendo a Deus por o que Deus faz através delas. Amém, querido? Que Deus seja através de Joquebede, que Deus seja através dessas duas mães aqui que nós lemos o texto, uma chamada Loide, que era a avó, e a mãe chamada Eunice, que era a avó, que era a mãe de Timóteo. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ao escrever a Timóteo, eu acho interessante que ele não começa falando de dons, não começa falando de ministério, ele começa falando de quê? De fé. Ele começa falando de fé. E olhe bem, e melhor dizendo ainda, uma fé que veio de duas mulheres, que era a avó de Timóteo, chamada Loide, e a mãe chamada Eunice. Ele diz que Timóteo está batalhando, lutando pela fé não fingida, mas a fé que habitou primeiro em sua avó, segundo em sua mãe. Ele disse: eu estou certo de que também habita em ti. Isso, meus irmãos, nos ensina algo poderoso. Deus usa mães para construir gerações espirituais. A fé de Eunice, a fé de Loide, levou Timóteo a se tornar um homem de Deus, um jovem pastor, que teve oportunidade de transmitir a palavra de Deus e gerar fé em outras pessoas, e que até hoje, meus irmãos, a fé dessas duas mulheres ainda fala bem alto, através da Bíblia, e que tem estimulado também a fé de pessoas que, ao ouvir a respeito delas, a respeito da fé que operou nelas, e que instruiu Timóteo. Quantas pessoas não têm se convertido ao Evangelho
por intermédio de testemunho tão importante como o testemunho dessas duas mulheres. A Bíblia não diz que elas exerceram o cargo na igreja, não diz que elas ocuparam um espaço X, mas a Bíblia fala de algo mais precioso do que a prata, do que o ouro, fala da fé delas. Então, primeiro, a fé verdadeira começa onde, irmão? Começa no coração. Paulo disse: a fé que habitou primeiro em tua avó Lode. Irmãos, e ele diz fé não fingida. Essa expressão fala de algo genuíno, que é realmente sem aparência, sem religiosidade vazia. Era uma fé comprovada, uma fé na prática, uma fé que deu respaldo para ele exercer um ministério excelente na casa de Deus. Lode e Eunice não tinham uma fé de fachada, elas viviam aquilo que criam. Eu acho isso muito interessante e trago isso como lição para todas as mães aqui presentes. Olhe bem, minhas irmãs, essas duas mulheres, eu volto a dizer, elas não tinham uma fé de fachada, mas elas viviam aquilo que elas criam. Elas sabiam que a fé que elas tinham era realmente direcionada ao Deus Todo-Poderoso. Deixa eu dizer uma coisa para as mães que estão aqui: filhos veem, entendeu? Tudo, percebem tudo e aprendem tudo. É ou não é? Você vê uma criança correndo, brincando dentro de casa, pensa que não está. Deixe ele à vontade, quando for depois, vai procurar. Ele sabe de coisa que você pensa que ele nem ouviu. Não é verdade? Ele sabe de coisa. Eu me lembrei daquela história do professor, do pai que levou o filho para a escola, voltou zangado e disse, agarrado no braço dele: olha, mulher, eu não levo mais menino para a igreja, não se aquietou, não deixou aprender nada. E a mãe dele com muita calma: meu filho, você não aprendeu nada, nem deixou seu pai aprender. Disse: eu aprendi, mamãe. Aí o professor disse lá o assunto da lição. Eu ainda contei os caibos que tem naquele lado da igreja lá. Ele disse o que o pai não aprendeu. Ele disse: o assunto da lição é verdade prática textual. Ele disse: eu ainda contei os caibos da casa que tem desse lado. Criança, irmão, olha por que é que Paulo ele exalta aqui a fé dessas duas mulheres, porque elas viviam aquilo que criam, e fez com que Timóteo ele pudesse ver a fé da sua avó e da sua mãe. Ele percebeu e ele aprendeu com elas. Então, a maior herança que uma mãe pode deixar não é material, mas espiritual. Eu quero que todas as mães que estão aqui se lembrem disso. A maior herança que uma mãe pode deixar não é material, mas sim espiritual. Então, minhas irmãs, dinheiro é muito bom, propriedade também podem até ajudar nesta vida, mas a herança espiritual alcança o coração, o caráter e até as futuras gerações. Uma mãe deixa herança espiritual, sabe quando? Quando ela ensina a oração dentro de casa, dá exemplo de fé, não nas dificuldades, mas não somente na abundância, mas também nas dificuldades. Ela demonstra fé, mostra temor a Deus através das suas atitudes. Quando ela ensina a palavra aos filhos, a palavra de Deus, quando ela vive com amor, perdão, também humildade, dessa forma ela está gerando, deixando uma herança espiritual. Quando ela leva os filhos à presença de Deus. Quando eu falo isso, eu me lembro da minha mãe, que Deus me deu, que foi o maior privilégio, você ter sido criado pela irmã Maria Danta. Uma fé que
se tornou uma fé admirável. Da forma como ela soube nos educar. A maior educação que ela nos deu foi o temor a Deus. Aprender a temer a Deus. Ela ensinou que o crente precisa viver a doutrina da palavra do Senhor. Quando a gente fazia qualquer coisa, ela chamava a gente dizendo: meu filho, você está lembrado do que o pastor ensinou? Ela recordava o último culto que ele tinha participado. O pastor ensinou isso. Você esqueceu? Não tinha como a gente fugir, irmão. Ninguém podia fugir da doutrina da Maria Danta, porque ela não deixava para amanhã. Ela era capaz de esperar sentada na rede até que a gente chegasse. Até porque ela não permitiu, nós éramos homens, mas a mamãe nunca permitiu ela fechar a porta dela com nós na rua. Não. Ela ficava pastorando. E quando a gente chegava, a gente tinha que dizer por que ele tardou e aonde foi. E ela ia direto para o ensino. Você está esquecido da palavra de Deus? Você não pode mentir. Se você estava por aí fazendo alguma coisa errada, não minta. Mamãe dizia: não minta. E nós aprendemos isto. É a maior herança que uma mãe pode deixar para a família, para o filho. É isso que eu falei. Quando ela dá exemplo de fé, mesmo na dificuldade, quando ela mostra temor a Deus através das suas atitudes, quando ela ensina a palavra de Deus aos filhos, quando ela vive com amor, se torna uma pessoa perdoadora, uma pessoa humilde, que leva os filhos à presença de Deus. Irmão, nós aprendemos a orar, porque mamãe, ela não deixava passar o horário do culto doméstico sem orar conosco. E a gente aprendeu isso. Muitas vezes, irmão, os filhos esquecem presentes materiais, mas nunca esquece uma oração da sua mãe. Nunca esquece. Nunca esquece. Nunca esquece um conselho baseado na Bíblia. Me lembro que eu certa vez, já disse uma vez, fui inventar de assistir um programa de rádio. Naquele tempo que a gente não podia nem chegar na casa que tinha rádio. Aí a Maria Danta soube, descobriu, e aí marcou logo a sentença. Se for verdade, irmão, a gente pensou que era brincadeira, e não era brincadeira. O negócio queimou, foi do certo. E a gente, rapaz, 16 anos, digo, não pensei que não ia acontecer isso não, mas aconteceu, né? E eu fui tentado, quase que eu me desvio, eu vou de novo. E se mamãe fizer isso, de lá mesmo eu vou me embora, eu nunca vou pisar numa igreja, nem quero saber mais de negócio de crença. E eu fui. Aí quando foi, ela não foi lá, quando foi no outro dia, Maria Danta me chamou, me botou num banco que tinha lá atrás de casa, e começou a recordar a doutrina da palavra de Deus. Você está esquecido que o pastor ensinou isso e isso. Meu irmão, sabe quando vai botando assim uma lupa que vai olhando tudo de fragmento que tem? Foi como se aquele conselho da minha mãe fosse mostrando todo o erro que eu tinha cometido. Eu comecei a chorar, pedi perdão, e nunca mais eu pensei em desviar da igreja. Essas são as heranças que a mãe deixa para o filho, ele nunca se esquece. Louvado seja o nome do Senhor. Então, uma palavra de fé em tempo difícil. A mãe que tem Deus dá uma palavra de fé para o seu filho em momento difícil, e isso traz para ele edificação. Não adianta ensinar, irmão, entendeu? Se não viver. O pai, a mãe, para quem estamos falando nessa noite, só adianta ensinar o filho se ela viver o que ela ensina. Por isso eu digo nessa noite, essas duas mulheres, a fé delas transformou gerações, porque não alcançou só Timóteo, mas o ministério de Timóteo alcançou muitas pessoas, e de lá até hoje tem alcançado muita gente. A fé que habitou primeiro na avó, depois na mãe, e chegou a Timóteo. Isso mostra, meus irmãos, que a fé é transmitida pela convivência, na proporção que teu filho vive com você, mãe.
E ele vai acompanhando a sua trajetória, e você vai demonstrando através da sua postura, através dos seus conselhos, vai demonstrando que você é uma pessoa que serve a Deus, que honra a Deus, que respeita a Deus. Isso vai impregnando no filho também temor de Deus, e ele vai aprendendo que precisa obedecer e servir ao Senhor. Então, não foi apenas ensino, foi vida sendo vivida, uma vida vivida, porque aquilo que ela cria, ela vivia. Então, talvez, irmão, ele tenha visto a sua mãe orando, sua avó confiando em Deus, momento difícil enfrentado com fé. Eles viram isso acontecer, ou ele viu isso acontecer, e isso causou nele firmeza na fé. Quem não queria, irmão, ter um filho com um testemunho como o do Timóteo, um jovem na igreja, pregador da palavra, pastor de uma igreja, ensinador da doutrina, e quando alguém procurava, quando alguém admirava Timóteo, perguntava: quem é esse jovem? Alguém dizia: é Timóteo. Ele é filho de quem? Porque sempre as pessoas perguntam, né? Quando vê uma pessoa se sobressair, diz: essa pessoa é filho de quem? Vai direto na mãe e no pai. Se tiver pai e mãe, é filho de fulano de tal e de fulano de tal. Se tiver sua mãe, diz: é filho de dona fulano de tal. Pois ela criou ele com muita educação. É assim, não é que ele diz? Se é crente, diz: pois a mãe desse menino é crente, porque esse rapaz, ele demonstra que conhece a Deus. Isto, meus irmãos, é algo que nós não podemos fugir. Eu gosto de dizer isso: seu filho tem que ver você nos pés de Deus orando, e tem que acreditar na sua oração. Os meus filhos, eu sempre procurei fazer com que eles crescem na oração. Eu sempre fiz com que eles entendessem isso. Vamos orar, que Deus vai agir, porque eu aprendi isso com minha mãe. Minha mãe dizia: vamos orar, e Deus vai resolver. E a gente começou a entender e ver Deus resolver as situações. Eu acho interessante que o filho, minha irmã, tem que acreditar na sua oração. O filho tem que acreditar na sua crença. A mãe não pode fugir disso, porque é algo que vai dar sustentação na fé dessa pessoa. Então, as mães pregam todos os dias, mesmo sem púlpito. Onde é o púlpito da mãe, irmão? Hein? Em casa. O púlpito da mãe é em casa. Ela ensina até mesmo sem falar, e muitas vezes falando, no seu trajeto do dia a dia, na forma como ela tem a sua habilidade de fazer as coisas em casa, de tratar os seus filhos e de ensiná-los. Ela está pregando mesmo sem um púlpito. Ela está ensinando. Cada atitude dentro de casa forma o coração dos filhos. Você crê nisso? Cada atitude da mãe dentro de casa forma o coração do filho, porque ele sabe que ele está seguindo uma pessoa de verdade, uma pessoa que tem compromisso, uma pessoa que não anda fugindo da sua responsabilidade. Nunca deixe que seus filhos lhe peguem em falhas, porque você mesmo planejou falhar. Se houve um descuido e ele percebeu, a mãe tem a obrigação de dizer: meu filho, desculpe que não tinha planejado isso. A gente pensava de um jeito e terminou de outra forma, mas não foi a mamãe que planejou assim. Ele vai entender. Agora, quando ele percebe que você deu uma desculpa que não é verdadeira, ele vai perceber e ele vai guardar consigo: mamãe não fala a verdade não. Um dia desse ela me contou a história e eu terminei descobrindo que não foi do jeito que ela disse. São coisas mínimas e que eu acredito que
foi observado por Timóteo na vida dessas duas mulheres, sua avó e sua mãe. E porque Paulo chegou a dizer, irmão, que a fé de Timóteo não era fingida, não era de fachada. Ele disse, porque essa fé habitou primeiro na tua avó, Lude, depois na tua mãe, e agora está habitando em ti. Que herança rica, meus irmãos, que coisa mais preciosa, que coisa linda. Então, Deus, irmão, é a fonte de toda capacidade. Amém, mães? Deus é a fonte de toda capacidade. Eu vou voltar de novo a falar, minha mãe era analfabeta, os irmãos sabem disso, mas ela nunca deixou de falar do amor de Deus para ninguém. Eu me lembro que nós morávamos no interior, e naquele tempo era o tempo da quitanda. Os irmãos disseram, lembra o que era quitanda? Os mais novos não sabem o que é quitanda. No tempo da quitanda, era lá onde tinha uma vendazinha, onde lá o povo, as mulheres naquele tempo vendiam o coco de tardezinha, compravam o açúcar, o café, era lá. E lá tinha um moço crente da igreja batista, e o povo daquele povoado, irmão, daquela vila, não deixava ele sossegar. Tinha vez que ele saía de lá chorando porque o povo não respeitava ele. Mas eu vi, não foi ninguém que me disse, eu vi mais de uma vez. Maria Danta vem chegando, então Maria Danta vem chegando aí. Todo mundo na quitanda lá ficava atento, mas Maria Danta vem chegando aí, porque ela não tinha negócio de dizer, o fulano de tal não vai ouvir. Ela falava de Jesus e falava com autoridade. Eles se calavam quando a mamãe chegava. Eu vi isso muitas vezes. Então, hoje, muitas dessas pessoas, aquela irmã bem ali, irmã, ei, irmã, a mulher do Montão, fiquem bem aí. A família dessa irmã bem aí, os mais velhos, os avós, nos criticaram muito, porque eles não criam no Evangelho. O avô dela tinha um comércio também, e lá o povo se juntava com ele lá e malhava crente. Mas a mamãe sempre falava do Evangelho para eles. Depois de muitos anos que eles foram morando aqui, aceitaram Jesus lá para o Pará. Está aí o resultado dessa vida bem aí. E a avó dela mandou pedir perdão à nossa família pelas críticas que ela fez a nós e pela zombaria que ela fez porque não conhecia o Evangelho. Deus te abençoe. Eu estou dizendo isso para provar que a fé, irmão, ela transforma gerações. Entendeu? Ela transforma gerações. Então, muitas pessoas creram no Evangelho por intermédio do testemunho de Timóteo, pela fé que operava nele. E essa fé, ela começou na sua avó, depois na sua mãe, e passou a habitar em Timóteo. E Paulo achou em Timóteo um jovem de confiança que levou para o ministério e fez dele um obreiro para pregar a palavra de Deus. Não podemos, irmãos, fechar os olhos para certas coisas que muitas vezes precisam ser vistas com mais precisão, para que não venha causar tropeço em nossa fé. Então, toda boa mãe é resultado da graça de Deus. Diga comigo, toda boa mãe é resultado da graça de Deus. Ninguém pode ser nenhuma pessoa, nenhuma mãe pode ser uma mãe boa se ela não tiver a graça de Deus na vida dela. Só a graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E mãe boa que eu estou falando aqui não é aquela que concorda com o pecado, que apoia o pecado, que abafa o pecado. É aquela que tem comunhão com Deus e respeita e honra a Deus e mostra para os seus filhos que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor. Ser mãe envolve algumas coisas. Diga comigo, envolve renúncia, cansaço, lutas diárias. Envolve isso. Às vezes você renuncia certas coisas por causa da sua posição de mãe crente. É ou não é? Às vezes você está cansada, mas por causa da tua responsabilidade de crente,
você vai mais além, para poder alcançar o filho, para poder apaziguar, para poder resolver situações. E muitas vezes na luta diária, a mãe está tão cansada, mas se o filho disser mamãe, ela ainda alcança disposição para se levantar, ficar de pé e fazer algo por ele. Não é verdade? Então, mas Deus, meus irmãos, dá sabedoria, dá força e também dá sustento. E eu queria nesta noite dizer: você não precisa ser perfeita. Não. Você como mãe não precisa ser perfeita. Entendeu? Precisa depender de comigo. Precisa depender de Deus. Olha, meus irmãos, meus jovens, como a Chirinha disse, vocês têm que entender uma coisa: ninguém tem mãe perfeita, mas a mãe de vocês que são crentes depende de Deus. E como vocês também são crentes, vocês também dependem de Deus. Então, juntando dois dependendo de Deus, todos vão à procura de Deus. E quando Deus responde, abençoa ambos, a mãe e o filho. Louvado seja o nome do Senhor. A fé de uma mãe alcança o futuro. Já vamos encerrar. Ló e Eunice plantaram fé, e isso alcançou o futuro de Timóteo. Eu fico lembrando aqui, irmão, quando Ló começou, ela sabia que ia nascer um Timóteo na casa dela. Mas a Ló, ela cultivou a sua fé, pensando realmente no Deus que abençoa o futuro de cada um de nós. Irmão, nós estamos aqui, nós não estamos aqui firmados só no passado e no presente, nós estamos aqui firmados na esperança, entendeu? Estamos felizes com o que Deus tem feito, mas estamos também baseados na esperança. Eu espero que a minha geração e a geração que vem depois de mim sejam abençoados, que tenham uma vida de comunhão com Deus, e que quando a minha voz cessar, muitas vozes por aí continuem falando de Deus e dizendo que o Senhor é bom e que abençoou, porque na sua família vivia uma vida de fé. Então, Ló e Timóteo, Ló e Eunice plantaram fé, e isso alcançou o futuro de Timóteo. Como eu disse, quando Ló ainda estava vivendo com o esposo, porque ela tornou-se viúva, ela não sabia que ia aparecer um Timóteo na família dela. Quando Eunice casou-se, também não sabia que ia aparecer um Timóteo, mas elas plantaram fé, entendeu? E quando nasceu Timóteo, ele nasceu ouvindo a palavra, os ensinos, e em outro texto diz que ele aprendeu delas duas. Elas duas ensinaram a palavra de Deus para ele. Eu quero dizer para você que tem mãe e vó, você é o filho e o neto mais abençoado da história. Está entendendo? E não vai andar choramingando por aí dizendo: você é abençoado, você tem sorte demais. Quer dizer assim, sabe por quê? Porque tem deles por aí que não tem nem a mãe, nem a avó, não tem ninguém. E tem muitos deles que estão na igreja servindo a Cristo, com todo empenho. E tem filho, irmão, que está o pai e a mãe na igreja. Tem outros que está o pai, a mãe e a avó, e ele ainda está caçando brecha para sair da igreja. Pare no teu lugar, entende a Deus e serve ao Senhor agradecendo a Ele. Tu pode ser um obreiro, tu pode ser um pregador da palavra de Deus. Depende de você cultivar a fé que você está recebendo, que você recebeu dos seus parentes. Louvado seja o nome do Senhor. Quem planta fé hoje, colhe propósito amanhã. Irmã, mãe que está aqui, planta fé hoje, que amanhã tu vai colher propósito. Entendeu? Tu vai colher propósito. Talvez você não veja resultado imediato, mas Deus está trabalhando. Você crê nisso?
As mães que estão aqui creem nisso. Você às vezes está lutando, não está vendo resultado. Fica tranquilo, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. E no trabalhar de Deus, Ele molda as coisas, Ele modifica as coisas, Ele renova as coisas, Ele traz aquilo que está oculto, Ele faz manifestar. Louvado seja Deus. Concluindo, hoje honramos as mães, mas reconhecemos que a fé vem de Deus. Amém? Reconhecemos que a força vem de Deus. Reconhecemos que a graça vem de Deus. Como disse, nós estamos aqui homenageando as mães presentes aqui, mas nós estamos adorando a Deus, em gratidão a Ele por o que Ele tem feito através de vocês, mães. Porque só em você estar aqui representando sua família, você está dizendo: Deus, tudo que eu pude fazer, eu fiz. Agora estou na tua presença. Resta agora a resposta que vier do céu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu me lembrei daquele pai crente, criou os filhos, e quando eles ficaram grandes, se desmantelaram, se desviaram da igreja, a mãe acompanhou e ele ficou só. E um dia ele chegou na igreja levando um violão só com uma corda. Ele disse para os irmãos: meus irmãos, eu estou aqui precisando dos irmãos. Vocês estão vendo esse violão? Esse violão ele tinha 6 cordas, tocava muito bem. As 5 cordas se quebraram, só tem uma sozinha não toca, mas ela continua ligada no instrumento e não se quebrou. E começou a chorar. Ele disse: esse violão sou eu. Todos se foram, mas eu continuo aqui, Deus, dizendo para o Senhor que na posição que o Senhor me chamou, eu continuo. Eu estou dizendo isso para vocês entenderem, que se alguém se foi da tua casa, saiu da igreja, não chegou ao fim, diga para Deus: Deus, eu continuo aqui, aonde tu me chamou, eu permaneço. Quem saiu foi eles, mas quem vai trazer de volta é tu, Senhor. Eu estou dando a palavra profética nesta noite. Quem saiu foi eles, mas quem vai trazer é Deus. Se você quer nisso, levante a sua mão para o céu e diga: Deus, eu creio que tu vai trazer os meus de volta. Louvado seja Deus. As mães são um instrumento nas mãos de Deus. Irmão, se você vê a missão que Deus colocou na vida de cada mãe, você vai descobrir que são instrumentos nas mãos de Deus. Entendeu? Instrumento. Ninguém toca tão bem na sociedade como vocês, mães. Hoje tem muitos doutores por aí, médicos, tem muitos advogados. Eles só estão lá porque foi embalado nos braços de uma mãe que cuidou dele. Só estão lá porque passou pelo ensino de uma mãe educada. Tem muitos pastores por aí, mas só estão no ministério porque Deus colocou uma mãe para cuidar dele, cuidar de nós. Então, honramos as mães hoje, mas glorificamos a Deus que sustenta cada uma delas e usa suas vidas para transformar gerações. Nessa igreja, Deus tem pessoas que são mães, que Deus usa para transformar pessoas, através da oração, através do testemunho, através do louvor. Que Deus abençoe
cada mãe aqui presente. Não pare de orar. Não abra mão do seu ministério de oração. Continue orando. Continue sendo essa mãe de fé. E que assim como a geração de Lourdes e de Eunice refletiu nele a fé que elas viveram, e também a sua fé como mãe que está aqui hoje presente possa gerar nos teus filhos uma fé convicta. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus pela vida de vocês. Graças a Deus pelo trabalho prestado pelas irmãs. Que Deus continue usando essas mães. E você que está aqui, que ainda não serve a Deus, eu quero chamar você para entregar a sua vida a Cristo. Ninguém cuida melhor da sua família do que Jesus. Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado da sua família. Ele tem cuidado dos seus filhos. Louvado seja o nome de Jesus. Para encerrar, eu li uma história de uma mãe que criou um filho único, crente. E um dia, depois de jovem, ele resolveu viajar. E a mãe dele, crente, disse: meu filho, eu não posso empatar de você viajar. Eu só quero pedir uma coisa a você: nunca se esqueça da palavra de Deus que você recebeu. Nunca se aparte de Deus. E aquele jovem viajou. Numa terra distante, ele começou a trabalhar e depois se envolveu com amigos, ganhou dinheiro, se envolveu e terminou se desviando. Passou a ser um alcoólatra, perdeu o emprego e ele começou a entrar no que hoje chamam de depressão. E ele, não tendo mais uma saída, ele resolveu tirar a sua própria vida. Mas a mãe dele estava lá aonde ela ficou orando. E nos diz a história que um certo dia ele desceu para um lago para tentar se afogar dentro daquele lago bravo que ninguém entrava lá. Quando ele se aproximou, de repente apareceu uma nuvem de gaivota que começaram a bater na cabeça dele com as asas e nunca deixaram ele sossegar. Ele não conseguiu chegar perto do lago para se jogar dentro. Voltou, pensou, parou, aí resolveu dar uma trégua. Depois o inimigo tentou ele novamente e ele foi. Quando ele se aproximou, ele viu que o lago estava em chama de fogo, não era água, era fogo. E ele se assombrou e voltou. Quando ele voltou, ele entrou por um caminho que ele não conhecia e lá fazia muito frio. E ele, embriagado, caiu e alguém encontrou ele quase morto. Conduziu ele numa carroça, levou ele para um lugar onde podia se aquecer, e ele escapou naquela noite fria. E quando ele escapou, ele lembrou-se que um dia ele foi crente e estava desviado. E ele resolveu procurar a igreja e se reconciliar. Ele se reconciliou com Deus, voltou para o Evangelho. Ele escreveu uma carta para a mãe dele e dizendo: mãe, fique tranquila, porque entre mim e Deus hoje está tudo bem. Eu tenho paz com Deus e eu quero agradecer à senhora, porque eu acredito que foi resultado das suas orações. Irmão, tem muita gente por aí desviada, mas também tem muita gente orando para que Deus trabalhe nessas vidas e tragam eles de volta para a igreja. Mães que choram, mães que clamam, saiba de uma coisa: a tua oração, ela está
junto a Deus. E só para encerrar, eu estava presente quando o pastor José Gomes estava pregando, e ele fez um convite, e tinha um jovem lá, disse: você aí. Aquele jovem se levantou e veio chorando. Ele disse: Deus está ouvindo a oração da mãe desse jovem aqui, que não está mais aqui, já está na glória, está com 15 anos. Ele se reconciliou e confirmou, disse: estava com 15 anos desviado, a mãe dele morreu orando por ele. Ele disse: você que está orando por alguém, não desista, mesmo que você não chegue no momento de vê-lo de volta na casa de Deus, mas ele vai voltar, porque a tua oração está guardada lá com Deus. Continue orando, mães, continue crendo, continue confiando, transmita para os seus filhos a sua fé, e Deus vai abençoá-los e vai fazer deles uma bênção. Amém? Que Deus abençoe e nos guarde no seu amor. A Suene pediu para cantar. Suene, vamos lá.